Olá, meu amiguinho! Olá, minha amiguinha! E aí, nessa semana que passou, você deixou a sua luz brilhar por Jesus? Olha o que Jesus diz aqui em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como podemos deixar a nossa luz brilhar nesse mundo de trevas? Com boas atitudes, boas palavras, boas ações. E principalmente quando estamos falando sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Minha pequena luz, eu vou fazer brilhar. Minha pequena luz, eu vou fazer brilhar onde quer que eu andar. Hei de a fazer brilhar, mesmo onde moro aqui. Hei de a fazer brilhar, mesmo onde moro aqui. Onde quer que eu morar. Se eu esconder a luz, não poderá brilhar. Se eu esconder a luz, não poderá brilhar. Onde quer que eu passar. Pondo bem alta a luz, eu a farei brilhar. Pondo bem alta a luz, eu a farei brilhar. Onde quer que eu me achar. Falando em luz, semana passada nós cantamos pela primeira vez uma música que diz assim: há um caminho cheio de luz. Muito fácil, muito curtinho. Vamos cantar? Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz, vida temos em Jesus. A melhor notícia do mundo é que Jesus morreu e ressuscitou a fim de nos salvar. Tem pessoas que vivem, que o trabalho delas é essa, pregar o evangelho aos perdidos. Você sabe como se chama essa pessoa? Se você falou missionário, você acertou. Mas sabe de uma coisa? Quando você fala de Jesus a outras pessoas, você também está sendo um missionáriozinho. Vamos cantar sobre isso agora. Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. E na verdade, o meu marido e eu, nós somos missionários. O nosso trabalho é implantar igrejas. E sabe de uma coisa? Eu venho de uma família de missionários. O meu avô era missionário aos índios no país do México. Meu pai e minha mãe são americanos e vieram ao Brasil há mais de 50 anos atrás, a fim de pregar o Evangelho. E nós vamos cantar agora Deus é tão bom, em português, que é a língua que nós falamos aqui no Brasil, em espanhol, que é a língua que falam no México, e em inglês, a língua que falam nos Estados Unidos. Vamos lá? Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es el Señor.
God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Tem outra pergunta para você. Qual é a sua nacionalidade? Isso, brasileira. Você é brasileiro ou brasileira porque nasceu aqui no Brasil. Eu também. Mas também sou americana porque meu pai e minha mãe nasceram nos Estados Unidos. E sabe, eu tenho também 2 nomes. Em português, meu nome é Raquel. E em inglês, o meu nome é Rachel. Lembra semana passada que nós aprendemos sobre Saulo? Ele perseguia os crentes e recebeu permissão para ir até a cidade de Damasco, para levar os crentes presos para Jerusalém. Mas a caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele numa forte luz que falou com ele. E naquele dia, Saulo aceitou a Jesus como Salvador. Ele ficou cego por 3 dias. Aí Ananias orou por ele e ele voltou a ver. E começou a pregar em Damasco. Mas aí os judeus de Damasco ficaram muito bravos, quiseram matá-lo. Então os crentes em Damasco ajudaram ele a descer pelo muro da cidade numa cesta e ele fugiu para Jerusalém. Mas chegando lá, olha a cara fechada dos crentes. Eles não queriam ter nada a ver com esse Saulo que eles sabiam que perseguia os crentes. Eles tinham medo e não queriam receber Saulo no seu meio. Mas, por final, o bondoso Barnabé conseguiu introduzir Saulo aos crentes. Eles perceberam que Saulo havia verdadeiramente sido salvo e ele não os perseguiria mais. Saulo se juntou aos crentes. E sabe de uma coisa? Como eu, Saulo também tinha 2 nacionalidades. Ele era judeu, porque os seus pais eram judeus, mas ele também era romano, porque nasceu em Tarso. E ele também tinha 2 nomes. O seu nome judeu era Saulo, mas o seu nome romano era Paulo. E sabe de uma coisa? Deus chamou Saulo ou Paulo para pregar aos gentios, as pessoas que não eram judias. E por isso, Paulo ou Saulo decidiu passar a ser conhecido como Paulo. Ele foi em 3 grandes viagens missionárias. Na primeira viagem missionária, Paulo viajou com Barnabé e foi durante aquela viagem que ele passou a ser conhecido como Paulo ao invés de Saulo. Na segunda viagem que ele fez, ele viajou com Silas. Silas também era um grande líder da igreja em Jerusalém. E ele se destacava dos outros pela sua fé, pelo seu zelo, pela sua coragem, pela forma em que ele pregava sobre o Senhor Jesus. E então o apóstolo Paulo decidiu levar Silas na segunda viagem missionária. Vamos aprender mais sobre isso agora mesmo, mas primeiro, você está sentado, bem confortável? Vamos cantar agora Alô, alô, aqui estamos nós, e aí nós vamos entrar na nossa lição. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, ao ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Aqui eu tenho um mapa que mostra mais ou menos como foi a segunda viagem missionária de Paulo e Silas. Eles saíram aqui da cidade de Antioquia. Foram para Tarso, que é a cidade natal de Paulo, lembra?
Depois foram para Derbe, Listra e foram viajando até que Deus mostrou para eles de uma forma muito clara que queria que eles fossem até Filipos, na Macedônia. Você consegue ler Macedônia aqui em cima? Deus mostrou para eles que eles deveriam ir para Macedônia para pregar o Evangelho. E Filipos foi a primeira cidade onde eles pararam para pregar. Uma coisa interessante sobre Filipos. Fica no que hoje é o país da Grécia. E se você viajar para a Grécia, sabe o que? Você pode visitar lá as ruínas da cidade de Filipos. Olha que interessante. Era uma cidade muito grande, muito importante, que ficava bem no mar, tá vendo? Havia um porto nessa cidade. E lá no dia de sábado, Paulo e Silas foram até um rio onde pessoas tementes a Deus se juntavam para orar. Essas pessoas desejavam muito conhecer a Deus, queriam servi-lo, mas nunca tinham ouvido falar sobre o Senhor Jesus. Então Paulo e Silas foram lá e pregaram o Evangelho. E a primeira pessoa a receber Jesus como seu Salvador foi uma mulher, a Lídia. A Bíblia diz que ela era uma vendedora de púrpura. Púrpura era um tecido roxo muito caro. Só reis e pessoas muito, muito ricas tinham condições de comprar esse tecido. E então nós sabemos que Lídia era uma mulher bem de vida. E a Bíblia diz que Lídia, junto com sua família, receberam a Jesus como Salvador. E então convidaram Paulo e os seus companheiros de viagem para pousarem em sua casa. Mas nem todos gostaram da pregação. Nem todos gostaram de ouvir desse novo caminho do Senhor Jesus. Alguns homens foram até os magistrados ou governadores da cidade e olha só o que falaram. Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Crianças, olha só que coisa! Esses homens não sabiam que Paulo e Silas também eram romanos. E fica uma lição para nós. Quando você se sentir tentado a criticar outras pessoas, falar coisas ruins sobre outros, cuidado, porque é bem capaz que você não sabe todos os fatos. E você também pode contar mentiras sobre outras pessoas. Então, cuidado, linguinha, o que fala. Os magistrados eram homens rudes, pegaram Paulo e Silas e rasgaram as suas roupas e mandaram os soldados açoitá-los. E quando eles estavam todos feridos, sangrando, pegaram eles e lançaram eles na prisão. Mandaram o carcereiro guardá-los com muito cuidado. Então a Bíblia diz que o carcereiro jogou eles dentro do cárcere interior. Eu imagino que era um calabouço, um buraco no chão mesmo, jogou eles lá dentro. E olha só, lá no meio das ruínas de Filipos, hoje mesmo você poderia visitar as ruínas da prisão onde Paulo e Silas foram presos. Era um lugar horrível. Foi anoitecendo e eles ficaram na escuridão total, lá naquele buraco, com frio, provavelmente com fome, com sede, com dor, sangrando. E, olha, nesse desenho aqui, nesse livro, mostra como se a prisão não fosse um lugar tão ruim, né? Olha só, Paulo e Silas estão com a roupa certinha, né? Estão andando, tem até um gatinho feliz aqui perto deles, mas não foi assim não, crianças. A Bíblia diz que a roupa deles foi rasgada e eles foram açoitados até sangrar,
foram jogados naquele calabouço e prenderam os seus pés num tronco. E eu imagino que não tinha gatinho lá não, era mais capaz que tinha aranhas, escorpião, quem sabe até uma cobra. Mas olha só o rosto de Paulo e Silas, eles estão tristes? Não. Se fosse eu lá no lugar deles, eu imagino que eu estar chorando, reclamando, gemendo, ou no mínimo eu estar orando, clamando a Deus que Ele tivesse misericórdia e me tirasse de lá. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, era quase meia-noite, eles estavam lá presos naquela situação terrível e estavam orando e cantando hinos a Deus, estavam louvando a Deus e os outros prisioneiros estavam todos escutando. De repente, teve um terremoto violento, tudo chacoalhava e as portas, todas as portas da prisão se abriram e as algemas caíram de todos os prisioneiros. Se quisessem, poderiam fugir. E o carcereiro ficou muito assustado. Ele tinha certeza de que todo mundo tinha fugido e ele tinha muito medo dos magistrados, de como seria a reação deles, que eles iriam castigá-lo porque os prisioneiros fugiram. Então tirou a sua espada e ele queria se matar, mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E então a Bíblia diz que o carcereiro pegou uma luz e saltou para dentro daquele buraco onde estavam Paulo e Silas. E ele nem se importou se tinha algum escorpião ou aranha no chão. Se prostrou diante deles e falou: Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O carcereiro tirou Paulo e Silas lá da prisão, levou para a casa dele, lavou as feridas, deu janta para eles e os dois pregaram o evangelho a toda a família. E a Bíblia diz que todos aceitaram ao Senhor Jesus e foram batizados naquela noite. E o carcereiro ficou muito feliz. Na manhã seguinte, o carcereiro veio e falou para Paulo e Silas assim: os magistrados mandaram soltar vocês. Mas Paulo respondeu assim, olha só, a Bíblia diz que ele respondeu assim: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E a Bíblia diz que quando os magistrados ouviram que os seus prisioneiros eram romanos, ficaram com medo. Não podiam fazer tal coisa com cidadãos romanos. Mas depois que Paulo e Silas foram libertados, eles foram para a casa da Lídia. Lá eles se encontraram com os irmãos e os consolaram, falaram mais sobre Jesus e depois continuaram a sua viagem missionária. Crianças, vamos parar para pensar um instante. Se ao invés de cantar e louvar a Deus lá naquela prisão tão horrível, se Paulo e Silas tivessem chorado e reclamado, será que o carcereiro teria aceitado a Jesus como seu Salvador? Não, claro que não. Mas Paulo e Silas, lá nas trevas, na escuridão, naquela situação tão terrível, eles foram uma luz para o Senhor Jesus. Outra coisa bem interessante, a igreja que eles começaram lá em Filipos foi a primeira igreja fundada na Europa.
Essa igreja começou com a Lídia e sua família, que eram pessoas ricas, vendedores de púrpura, e o carcereiro e a sua família, que eram pessoas pobres. A igreja é para todos. O apóstolo Paulo teve uma vez que falou que em Cristo não tem pobres e ricos, somos todos iguais, não tem nacionalidades diferentes, somos todos um em Cristo, todos com a mesma importância, homem, mulher, seja lá de onde você nasceu, seja lá se você nasceu rico, pobre, não faz diferença, somos todos um em Cristo, uma família, a família de Deus. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão em Roma, escreveu uma carta para a igreja de Filipos. Nós encontramos essa carta no Novo Testamento. É o livro de Filipenses. É o meu livro predileto na Bíblia. E há uns meses atrás, nós aprendemos 3 versículos com a professora Betânia desse livro. Você lembra? Filipenses 4, de 6 a 8. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e se você lembra de cor, pode falar comigo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nesta semana, deixe a sua luz brilhar pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante, encerrando a nossa aula. Querido Pai, te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado por nós, Pai. Senhor, hoje nós vimos na lição que mesmo quando nós passamos por tribulações terríveis, de fato, a paz de Deus, que excede todo entendimento, pode guardar o nosso coração, assim como o Senhor fez com Paulo e Silas naquela prisão. E mesmo naquele lugar horrível, eles foram uma luz às pessoas que estavam ao seu redor. Ó Pai, nos ajude também a ser uma luz, seja em casa, seja na rua, onde estivermos, Pai, que todos possam ver nossas vidas e saber que pertencemos ao Senhor Jesus. Por outro lado, se alguma criança, se alguém estiver assistindo essa aula que ainda não recebeu ao Senhor Jesus como seu Salvador, eu oro que essa pessoa possa orar, entregando a sua vida ao Senhor e te recebendo como Salvador, ainda hoje, Pai. Mais uma vez, obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado por nós. Em nome de Jesus. Amém.